Lá vamos nós de novo. Vamos tentar aí fazer o nosso contato com o professor Felipe Silveira. Vamos conversar sobre turismo de aventura. Filipão, estou esperando você adentrar aqui na sala. Vamos tentar de novo, né? Não tivemos muita sorte inicialmente, mas eu acredito que agora vai, hein? Você reiniciou daí, eu reiniciei daqui. Agora vamos aguardar você adentrar. Meus amigos, então, se você. Essa é uma live que vai atender tanto os amigos do Você na Sua Agenda, que estão aí começando a praticar o autocuidado consciente, começaram a praticar atividade física e agora querem uma emoção maior, quanto os amigos que de educação física que querem experimentar, né, que querem conhecer mais sobre essa outra oportunidade de mercado para a nossa área. Olha ele aí, gente! Agora foi. Fala, Cavaco! Fala, filhão! Tudo Tudo bem? ótimo, beleza. Isso é só para aumentar a emoção do nosso reencontro, fica tranquilo. Coisas do Instagram. Tava preocupado aqui da minha conexão tá ruim, alguma coisa, não Não, tá não, conseguindo falar com você. tá tudo certo. Temos aí mestre Wilson Heidenfelder chegando para a gente, para nos acompanhar. Já está passando outras pessoas aqui. Filipão, primeiro, existe aqui Tá. uma. Opa, olha a emoção Aqui, forte aqui chegando. mesmo. Tentando Olha o que ajeitar aqui. acontece. O que acontece no turismo de aventura, algumas impermanências, assim, algumas coisas, alguns imprevistos. Ó, tem um outro xará seu chegando aqui, Felipe Cardoso. Seja Maravilha. bem-vindo, Felipe. Irmão, fala pra gente primeiro, vamos aqui, o ritual do Você na Sua Agenda é o seguinte: Uhum. quem é o Felipe Silveira? Beleza. Felipe, minha história começou no esporte de aventura lá em 92, mais ou menos, né? Quando eu comecei a fazer mountain bike. E aí falar um pouco primeiro da minha formação acadêmica, né? Então eu me formei na educação física, aí na Estácio, né? Ângelo fez parte dessa história, agradeço muito. Sorte a minha. É, Depois disso, eu fiquei bastante tempo na área de educação física, fiz uma pós em treinamento de alto rendimento, fiz outros cursos, como o de reabilitação cardíaca também, fui fazendo muitos cursos na área e trabalhei em academias, né, por 20 anos. Então, foi bastante tempo, né? Foi de 2013 até 2023. E aí, nesse período, eu tive a minha assessoria esportiva, eu tive uma assessoria por 13 anos e também fui proprietário de uma academia por 8 anos. E quando eu tive a assessoria e a academia, eu fui começando a ter mais contato com as viagens de aventura, porque os alunos começaram a me pedir, né? Então foi uma coisa meio que na brincadeira inicialmente, né? A gente fazia atividade física, corria e tal, e os alunos começaram a pedir para fazer caminhadas em trilha. E aí começou com uma caminhada de poucas horas, uma caminhada de um dia, depois uma caminhada de 2 dias, e a coisa foi crescendo até as grandes expedições que eu faço hoje, às vezes de ficar 2 semanas aí na montanha. Então, foi uma coisa que foi crescendo com o tempo. Então, minha formação acadêmica inicialmente é na educação física, com algumas especializações, só que com o passar do tempo, né, conforme eu fui indo para essa área do turismo de aventura, eu acabei fazendo também um curso, né, de guia de turismo, tá? Então, eu tenho formação de turismo também, com outra especialização em atrativos naturais, tá? Então, tenho essas duas formações, na educação física e no turismo, e também fiz vários outros cursos que eu recomendo muito para quem quer seguir nessa área. Por exemplo, socorros em áreas remotas, que é um pouco diferente do ambiente urbano, né? O contexto, algumas coisas que a gente fala sobre áreas remotas, socorros é um pouco diferente. Escalada básica, escalada avançada, resgate em áreas de difícil acesso. Então, são coisas que você vai complementando na sua formação, né, que no seu curso básico você não vai aprender, mas são coisas que quando você está numa situação de perigo, de urgência, de emergência, vão fazer muita diferença. Então, basicamente é isso. Minha formação é na área de educação física, na área de turismo e também as complementações de outros cursos técnicos que eu fiz ao longo dos anos, né? E que mais? Perfeito. Perfeito, Falei Filipão. bastante. Se deixar, eu fico falando para sempre, Ângelo, vai me Não, cortando. fica tranquilo, a gente está aqui para isso. Por isso que você foi chamado, porque você gosta de falar. E É. aí, Felipe, diz para mim aqui, como é que, por exemplo, quem não conhece, a gente tem aqui um monte de gente, colegas da área, Sim, inclusive, da sim. educação física, professora Cláudia Aleixo, eu tenho a honra de trabalhar no Instituto Federal Fluminense,
está aqui nos assistindo Show. também. E aí, o que que a gente gostaria de entender? Como é que a gente, o que que é o turismo de aventura? Sim. Esse termo turismo de aventura, ele surgiu mais ou menos lá na década de 70, tá? Mas assim, muito antes disso, as pessoas já faziam viagens, expedições, mas não existia um conceito, né? Então isso surgiu mais ou menos lá na década de 70, que as pessoas começaram a viajar buscando mais a natureza. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Ecoturismo, né, a ABETA, ela foi criada em 1993. Né? Então, esse conceito de turismo de aventura ele começou a ser mais difundido no Brasil na década de 90, tá? E aí você tem vários campos de atuação, né? Você tem a caminhada e o trekking, que são as coisas mais básicas ali, o que é o mais difundido hoje. Você tem escalada, você tem na parte de náutica, você tem rafting, canoagem, então você tem várias outras modalidades aí. Mas esses conceitos eles surgiram no mundo na década de 70 e aqui no Brasil, né, através da Associação Brasileira de Ecoturismo na década de 90, tá? Perfeito. Meu amigo, o que que acontece? Lá no meu livro, que você Aham. já tem aí um exemplar também, eu comento, eu explico quais são os 11 segmentos que compõem o mercado do bem-estar. E Sim, um deles é o turismo, conhecido como turismo do bem-estar. E sim. esse turismo do bem-estar acaba englobando aí o ecoturismo ou o turismo de Aham, aventura, porque são oportunidades que as pessoas têm de, na verdade, usufruir de um lazer ativo. E diz aham, para mim aqui, porque, e aí no livro, baseado nos estudos que eu venho fazendo, tem um marco assim no crescimento dos 11 segmentos, incluindo o turismo de aventura, que é o pós-pandemia. sim. Isso aconteceu, assim, ficou muito nítido para você isso? Sim, isso é fato, né? Antes da pandemia, já existia um crescimento no setor, tá? Então, até 2019 ali, o setor ele vinha desde a década de 90 com um pequeno crescimento, mas quando virou a pandemia, né, de 2021 para frente, esse crescimento ele foi mais de 20%. Ele deu uma Legal. estilingada assim considerável no segmento. Então, assim, começou a ter mais busca pela atividade outdoor, considerando que a gente ficou muito tempo enclausurado, muito tempo em ambiente fechado. Então, as pessoas começaram a buscar mais atividade em ambiente aberto. Começou a se buscar mais atividades especificamente na natureza, para ter esse contato com a natureza, né? Não necessariamente só estar do lado de fora de casa, mas buscar o meio natural. Uma consequência positiva disso também é que as pessoas começaram a ter mais consciência também do meio ambiente, então foi um feedback positivo. Então, várias coisas foram acontecendo pós-pandemia. E esse crescimento que já existia, mas era pequeno, ele teve uma alavancada muito grande aí pós a pandemia. A única coisa o único dado que foi um pouco ruim pós isso, que nos últimos anos, principalmente 23, 24, 25 agora, o número de acidentes também e resgate também aumentou significativamente, né? Então, a gente começou a ter uma procura muito grande, né? E agora a gente está começando a ter uma consequência, porque essas pessoas que estão indo não estão tão preparadas para fazer, né? Ah, então vamos aproveitar que você deixou a bolinha rolando para mim agora, Aham. essa Show. história de estar preparado. Uhum. Então, diz uma coisa para mim aqui, porque eu sei que você é um cara que trabalha em cima da segurança, da consciência, durante toda essa sua história na área, né? Sim. Então quer dizer que nem todo mundo pode fazer turismo de aventura? Ou existe uma classificação assim de grau de dificuldade de determinada viagem? Como a Uhum. gente tem, por exemplo, você que é ex-praticante de spinning, né, nosso mestre Johnny D, lá infelizmente alguns colegas esqueceram disso, mas lá no documento original que ele criou, na metodologia, Aham. existia sequências para iniciante, intermediário e avançado. Teve gente que Sim, sim. pulou os dois primeiros capítulos, foi Vai só direto para por frente. último. É. Então, existe essa classificação de grau de dificuldade para receber diferentes tipos de pessoas. Como é que é isso nesse segmento do turismo de aventura? O que eu considero, o que eu costumo fazer, que eu considero importante. Eu já, todos os roteiros que eu vendo, né, eu já fiz. Então, eu já estive lá,
Então eu tenho esse feeling, como eu já pratico também há muitos anos, então eu sei exatamente o nível de dificuldade ali. Então eu dificilmente eu vou vender alguma coisa que eu não fui. Né? Então eu gosto sempre de estar lá primeiro para ver. E a partir daí eu consigo classificar qual tipo de público vai poder ir naquele local e qual não vai poder. Né? Perfeito, E aí, e quando eu faço a venda do meu pacote, eu faço meio que como se fosse uma anamnese, como a gente fazia na academia, né? perfeito, E perfeito. nessa anamnese eu vou perguntar quais as caminhadas a pessoa já fez, né? Qual o nível de atividade física que ela tem hoje, né? Então, assim, eu vou vendo quais as limitações, se ela tem alguma doença, se ela não tem, se tem uma restrição, se ela não tem. Então, nessa anamnese inicial, eu já vou vendo se ela pode ou não. Eu já tive alguns casos de negar o cliente e falar, ó, você não tem condição de fazer isso, né? Perfeito, perfeito. Busque outra coisa menor antes, faça um crescimento gradual, vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais capacidade física e lá na frente a gente conversa, entendeu? Entendi. Então, por que que o acidente acontece? Porque muitas vezes a pessoa ela não está preparada e aí ela quer ir para uma coisa muito acima do que ela está preparada. E É. aí, em contrapartida também, a pessoa que está recebendo não faz essa Essa anamnese anamnese. inicial, e É. aí é onde acontece o acidente. Então pode ser ou por desconhecimento da pessoa, do praticante, ou então por a pessoa que tá sendo contratada também não considera, e aí simplesmente vai, entendeu? Entendi. Aquela pessoa que faz maratona, vai só no Netflix e aí E resolve um dia falar: isso. aí eu quero ir lá no, como é que é? Lençóis Maranhenses com o Filipão. E A aí pessoa. Aham. não vai dar, não vai conseguir, vai ficar só no laguinho. Ela pode ir, mas ela vai ficar só tomando banho lá Não no. vai. Tipo, nunca É, subiu uma montanha na vida, quero subir o Everest. Não, filho, não vai. Vai é, dar problema, entendeu? Então, perfeito, é perfeito. mais ou menos por aí. E aí eu tenho que falar tenho que te perguntar isso, porque Uhum. quando a gente lida com gente, né? Gente não é ciência exata. E a Nunca. gente sabe que existe uma emoção. Por exemplo, eu Aham. estava agora acompanhando você nos Lençóis Maranhenses. Aí Sim. bateu aquele desejo Aham. gigante de participar. Mas eu tenho rola um senso Receio. do não um senso de falar, cara, hoje eu vou precisar dar uma treinada para ir. Mas Sim. tem gente que vai só no calor da emoção, cara. Viu aquela cena, viu a galera chegando, aquele pôr do sol, aquele lago Aham. gostoso, ele passou batido pelas caminhadas que levam até o lago, ele foi só no lago. E Aham. aí ele quer muito ir. E aí você chega para ele e fala assim: você não pode. Como é que é isso, cara? É tipo, é quase que o paredão do Big Brother. Como é que é a É. percepção da pessoa nesse sentido? Então, tem pessoas que compreendem, né, que elas realmente não estão preparadas. Então, por exemplo, eu já tive caso, na época que eu tive um estúdio lá, né, tive minha academia, que aí a pessoa ela tinha consciência, eu conversei com ela, ela tinha consciência que ela não estava preparada para fazer aquela travessia, e aí ela fez um pacote de personal, foi ótimo. Que a gente fez 6 meses de preparação específica para aquela coisa. E aí no final ela fez a caminhada, fez a travessia, concluiu assim, perfeita, se sentindo super bem. E aí ficou feliz e já fez outra viagem depois, entendeu? Então Perfeito, acho que perfeito. o papel do preparador físico, do profissional de educação física, é justamente ver as limitações ali e fazer aquele treinamento específico para a pessoa concluir o objetivo dela com tranquilidade. Porém, já tive casos também de aluno que eu falo assim, ó, você não tem condição de ir. E a pessoa fala, ah, mas minhas amigas vão. Eu falei, não, mas você não pode ir. Você pode treinar para ir depois, mas agora você não pode ir. E a pessoa ficar alguns dias sem falar comigo. Então, Eu, ficar eu chateada de imaginei verdade, que isso entendeu? pudesse acontecer. Não, Acontece, então, acontece. mas assim, é, estamos falando aqui para os profissionais também, né? Temos colegas da área e temos pessoas que querem, que se interessaram pelo seu trabalho. Uhum, E aí, isso é muito importante, né, cara? uhum. O turismo de aventura tem que primar pela segurança, não é isso? Sim, eu acho que a grande diferença é a gente tem os protocolos ali a seguir, né? Você vai para um determinado local, você tem que ter um equipamento específico, você vai utilizar uma corda X com um mosquetão Y, uma mochila Z, enfim. Você tem vários protocolos ali a seguir. Tem um calçado específico, tem um casaco. No início do ano eu fiz uma viagem que a gente pegou -15 de temperatura, né? Então subiu a 5.600 metros de altitude lá na Cordilheira dos Andes. Então, se você não tiver com o equipamento adequado, você vai vir a óbito.
né? Então, não é uma coisa assim, ah, quero fazer esse agachamento. Tá bom. Você não vai morrer fazendo um agachamento um pouquinho diferente, né? Pode ficar com uma dor, né? Mas eu acho que a gente está lidando com uma situação que realmente pode ter um desfecho um pouco mais trágico. Então, a gente É, precisa ter muita atenção e realmente ser rigoroso, no fato de dizer não em algumas situações, né? perfeito. Então, o que que você recomenda para quem estava só no Netflix no momento e que amanhã quer participar do turismo de aventura? Obviamente com emoções leves no início e Aham. depois crescendo. Se a Mas o que que pessoa você quer, recomenda a pessoa fazer? ela pode procurar quais recomendações? Ela pode ver se a empresa que ela está contratando, né, no caso do contratante, se ela tem as certificações, né? Por exemplo, eu aqui hoje eu tenho aqui tem meu cadastro, né? É a minha célula profissional aqui do Ministério do Turismo. Então, qualquer empresa hoje que trabalhe com turismo, né, ela precisa ter esse registro no cadastro. Esse é o primeiro ponto. Então, Perfeito. primeiro saber se essa empresa é registrada. Já é um ponto positivo. Depois saber se os profissionais que atuam nessa empresa, eles têm cursos técnicos adequados. Por exemplo, um deles é um curso de socorros em áreas remotas. Então você tem o básico, você tem o avançado e você tem o acima do avançado lá, que é o que eu tenho, né? Se Perfeito. os guias eles têm só o curso básico, não tá muito legal. Ele tem que ter do avançado para cima. O básico eu Entendi. recomendo para o participante, né? É, Quando você for participar, saber mais ou menos quais são as condições para uma emergência, né? Deu um problema. Uma coisa é você estar ali na Pedra da Gávea, que você está próximo, relativamente próximo da cidade, mas mesmo assim, dependendo do local, pode ser um resgate meio complicado. E outra coisa é você estar isolado, tipo, no meio da Cordilheira dos Andes. Né? Então são situações bem diferentes. Então, quando você vai para esses locais, você precisa saber como é o sistema de resgate naquele local, né? Tem hospital, tem emergência. Se der um problema, quanto tempo eu vou demorar para chegar num pronto-socorro? Entendeu? Então, todas essas informações você tem que ver já com antecedência. E eu acho que, basicamente, a questão de seguro de viagem também. Então, tem E alguns pontos, né? fisicamente falando, a pessoa que quer começar, mas por tudo que você está nos orientando aqui, ela Aham, percebeu que, por enquanto, não dá para ela. Mas ela quer participar, por exemplo, do Lençóis Maranhenses, não tem aham, nenhuma subida aham. absurda, mas é uma caminhada significativa. Aí o que que é melhor ela fazer? Aí eu peço para que as pessoas façam coisas graduais. Tipo, existe até um estudo de percepção que é muito interessante. Quando eu estava ainda trabalhando na academia, eu li isso, não lembro o título, mas posso procurar depois. Que as pessoas normalmente elas acham que elas comem muito menos do que elas comem, elas acham que elas fazem É, muito mais atividade do que elas realmente fazem. beleza. Então, quando eu pergunto para a pessoa, mas quanto de atividade você faz? Geralmente ela fala, eu faço muito exercício. Ela É, faz 10 minutos 2 vezes na semana, né? é Tipo, não faz verdade. nada. É, Então, aí eu, dependendo, falo, pô, faz o seguinte, amanhã, né, faz uma caminhada de 5 quilômetros e vê como é que você vai ficar, né? beleza. Você mora perto da praia? Faz uma caminhada na areia. Ou então tem Tá, alguma subida na sua cidade? Faz uma subida faz uma caminhada na subida. E aí, dependendo do feedback daquela pessoa, ela já vai começar a ter uma referência, né, do é. que realmente ela está acostumada a fazer. Aí, baseado nisso, nesse feedback que a pessoa vai me dar, eu já consigo falar, olha, é melhor você treinar um pouco mais. Ah, não, você está apto. Então, essa troca é possível você fazer uma meio que avaliação, meio que à distância. Perfeito. A professora Cláudia, que eu comentei agora, que está conversando Aham. com a gente aqui, que está nos assistindo, ela fez a seguinte pergunta, Felipe: existe algum tipo de cadastro de guias para que possamos saber a formação dos guias? Onde conseguimos essas informações? Você tem o cadastro, que aí você vai saber se o guia é Peraí, registrado. Então, ca- cadastro, cadastro. É cadastro, tá, é esse aqui, ó. Cadastro. tá. É um documento do Ministério do Turismo. Esse aqui. Então lá você vai saber, porque você, para tirar o Dá para cadastro, você. acessar isso aí é um site? Sim, todo crachá profissional tem um QR Codezinho que você faz a leitura, joga direto no site do Legal. Ministério do Turismo, tá? Então, mesmo você sendo profissional de educação física,
Por exemplo, eu quando ainda não tinha isso, geralmente eu contratava outros guias para trabalhar junto em paralelo comigo, depois que eu fui Perfeito. assumindo mais a coisa toda. Então, pelo Ministério do Turismo, você já consegue ver. A minha empresa lá, FS Trips. Então é FS Esporte de Aventura. Se você jogar lá, você vai ver que o CNPJ está registrado no Ministério do Turismo, está tudo legalizado. Então esse é um primeiro passo para você saber se aquela empresa está ok. Existe a Associação Brasileira de Montanhismo, por exemplo, que aí você já consegue, você tem um cadastro de guias de montanha. Aí já é uma coisa mais específica, são pessoas que já trabalham com escalada e tal, já é uma outra certificação técnica. Então você consegue Perfeito. lá também ter um cadastro das pessoas que trabalham especificamente com montanha, entendeu? Mas esse de montanha já é uma coisa mais qualificativa, né? E agora a parte do Ministério do Turismo já é uma coisa legal mesmo que a pessoa precisa ter. Perfeito. E me diz uma coisa, irmão. Agora que a gente já orientou as pessoas que querem participar do turismo de aventura, Sim. qual a orientação que você deixa para os profissionais de educação física que gostaram de te escutar aqui e falaram assim: caramba, olha só, eu gosto de prática, como é o teu caso? Valeu, Aham. Cláudia. É o teu caso. Você começou como praticante do negócio, foi gostando, as Uhum. pessoas foram, os teus alunos de Aham. academia foram te estimulando, pô, vamos fazer. E aí, quando Sim. você viu, você já estava nessa. O que que você orienta hoje, a- baseado em tudo que você já viveu, né, e está vivendo agora? Uhum. Porque como é um mercado em ascensão, obviamente Uhum. que outros colegas querem participar dele, né? Porque virou uma oportunidade boa de atuação. Então, o que que você orienta os nossos colegas? O que que eles devem fazer para entrar nesse mercado com segurança? É buscar conhecimento, né? Então, eu acho que assim, eu já passei por muitas situações assim de pessoais de quase me dar muito mal, né? E já tive situações também com clientes de se machucarem assim gravemente e eu precisar fazer um atendimento. Então, eu acho que desde que eu comecei a entrar mais para essa área, quando eu era sozinho, só eu fazendo trilha, não tinha preocupação nenhuma. A partir do momento que você começa a conduzir outras pessoas, isso é uma coisa pessoal minha, eu sempre fico pensando em tudo que pode dar errado, né? Então, a partir do momento que eu fico pensando em tudo que pode dar errado, e mesmo assim a gente não consegue pensar em tudo. As coisas Claro, acontecem, né? A gente é. vai aprendendo. Então, por exemplo, eu tive uma situação que eu quase morri por um enxame de abelha, né? E aí eu não tinha muita comunicação, aí depois eu comprei um aparelho satelital que eu consigo mandar um sinal de ajuda independente de celular, que é o Spot, que é esse aparelhinho que eu uso aqui, né? Certo, Então, em qualquer lugar do mundo que eu tiver, se eu tiver uma emergência, eu consigo acionar aqui e aí eu mando um sinal e eu consigo um resgate. Então, isso é uma perfeito. coisa. Os cursos de socorros e urgência também eu recomendo para os profissionais, que é você ter a capacitação e todo ano você fazer a reciclagem, porque as coisas mudam, os protocolos mudam. Então, tem coisas que a gente aprendeu há 10 anos atrás que hoje já não existe mais, né? Perfeito. Então, às vezes, o curso que você aprende no CREF, né? Ele é muito bom, né? Porém, ele assim, é voltado para a área urbana, contexto urbano. Qual é a Ok. grande diferença dos socorros da área urbana para o contexto de áreas remotas? Na área urbana, a gente aprende que a gente precisa estabilizar a vítima, correto? Considerando que uma ambulância vai chegar, o socorro vai chegar, tá É, ótimo, tá lindo, né? Você só fica ali com o paciente até a ambulância chegar e depois você passa o pepino para frente, né? perfeito. A batata quente vai lá. No contexto de áreas remotas, a gente parte do princípio que ninguém vai chegar. É. Então você Batata precisa. quente fica na sua mão queimando. É uma mentalidade um pouco diferente. Então você precisa aprender estratégias ali para estabilizar aquela vítima e manter aquela vítima e ir controlando a evolução daquele caso. Então é um pouco diferente o pensamento. É, E outras coisas que ajudam muito são os cursos de trabalho em altura, que é de escalada, né? Mas curso, se você quer trabalhar como guia, você precisa ter um curso avançado, que aí vai te dar noções de corda, de nós. Pô, um cara caiu ali num buraco e você precisa tirar ele dali. Você vai deixar ele lá e esperar outra pessoa para tirar? Não, é sua responsabilidade.
Então você precisa saber fazer um sistema de ancoragem, você precisa descer até aquela pessoa, você vai ter que subir com ela depois. Então são técnicas que você aprende no curso que vão te dar uma bagagem, uma experiência e uma segurança caso aconteça alguma coisa, né? É, e às vezes é até difícil, porque eu já vi algumas vezes as pessoas na trilha, né, na Pedra da Gávea campeã, né? Que às vezes o cara tá até com o equipamento correto, né? Que ele foi lá na Decathlon, ou então qualquer outra loja lá que ele comprou, né? Então tá com a corda linda, com o mosquetão lindo, com um monte de coisa bonitinha lá, só que o cara não sabe usar, entendeu? Então Perfeito, já vi perfeito. algumas situações do cara fazer uma ancoragem errada, usar um sistema de freio errado, e o cliente está exposto, mas ele acha que está seguro. Então é complicado. Peraí, só um Isso minutinho, aí, só um cara, minutinho. olha isso. Pois não. Foi. Pode, filha. Minha filha tá aqui do lado, desculpa. Opa, é ela que manda, ela que manda. É, não, Agora já é foi, ela que já está foi. mandando. Pronto. Só deixar um abraço aqui para a professora Vera, da Body Flow, que está nos visitando aqui. Que bom. Show. Verinha, abraço. Verinha, inclusive, vou falar aqui ao vivo e a cores. Eu preciso encontrar um horário com você para também fazer uma live, como eu estou fazendo aqui com o Filipão, quero fazer uma live com você, porque você está fazendo um trabalho muito bacana de prescrição de exercício online. Está mudando a vida de um bocado de gente. Então a gente vai conversar melhor sobre isso aqui juntos, tá? Depois vamos ter que Maravilha. só acertar o fuso horário, porque ela está fora do Brasil, ver qual é o melhor horário para a gente fazer isso. Filipão, você sabe que Sim. papo bom dura pouco, né? Você tem que voltar aí para a sua filhinha, eu tenho que correr para a Aham, minha aula agora. Mas eu aham, queria que agora chegou naquele momento jabá. A gente aham. escutou a Beça coisas boas, o Felipe deixou excelentes orientações aqui para nós. E Uhum, agora a gente quer saber como achar o Felipe nas redes sociais, como é que a gente consegue fazer uma viagem bacana com você. uhum. Pô, eu vou falar várias vezes sobre Lençóis Maranhenses, que eu fiquei impactado demais com aquele lugar, é muito lindo. E aí Show. como é que a gente te acha nas redes sociais, ou como é que a gente tem os seus contatos aqui, por favor? O perfil da empresa é o FS Underline Trips, né? Mas atualmente eu uso o meu outro perfil, que é o Felipe A. Silveira, tá? Então lá você consegue ver informação de todas as viagens. Então, do início do ano, fevereiro, março, até novembro, dezembro, tem vários roteiros. E aí, dependendo da época, né? Que é uma outra coisa importante, a gente vê a questão do clima para cada viagem. Lá em Lençóis, geralmente agora eu estou na temporada de Lençóis, que é junho e julho, que eu costumo trabalhar por lá, que é o melhor momento, que é quando cessam as chuvas, as lagoas estão lotadas de água, e aí a gente ainda está no entre período aí de seca. E aí, para cada Mas peraí, local, desculpa perguntar. Junho e fala. julho eu vi aquele solão bonito, mas é calor Sim. lá nesse período, junho e julho lá? É Então, calor? lá é sempre quente, né? Mas como lá é sempre quente, né? Mas como venta muito, a ação contínua do vento lá dá uma sensação térmica mais baixa, né? Legal, legal. Mas a gente não pode dar mole com o sol, não, porque, cara, É o calor é verdade. grande, então é manga comprida o tempo todo, calça, chapéu, porque eu já tive algumas situações lá com clientes. Eu falo que o meu maior problema hoje de acidente é teimosia. Então já tive algumas Para situações lá variar, né? de queimadura Para grave no variar. sol. Por que que isso aconteceu? Teimosia, mas tudo bem. É, faz parte do show, verdade. Aham. Eu falo, Mas o problema de trabalhar com pessoas é isso, né? Como gente não é ciência exata, de não, vez não em é. quando a gente ganha uma surpresa. Teve situação lá falando, amorzinho, bota o protetor solar. Ah, não, não quero, não quero, não quero. Eu falei, mas você vai se machucar. Aí você já sabe o que vai acontecer lá na frente, mas Verdade. aí você tem que, às vezes, você tem que deixar a coisa acontecer, Para porque não depois a adianta. pessoa falar, ah, meu É. Deus. E é pior, né? Porque aí depois ela tem Aham. que ficar trancada no hotel, não pode mais participar do passeio. Mas, Exatamente. enfim. Então, é o FS, arroba, underline, isso. Arroba FS underline trips é o da empresa lá, da empresa, beleza? mas atualmente eu tenho usado mais o perfil Felipe A. Silveira, né? Que é o que tem mais seguidores lá, eu costumo passar mais informação ali. É verdade. Pô, que bom. Então, mas o melhor, então, para falar com você, por exemplo, tirar dúvida e marcar uma viagem, é Felipe. a é o do Felipe. Felipe A. Silveira, Arroba isso. Felipe A. Silveira. Beleza. Perfeito. Esse eu tô Show de direto bola. conectado lá, e aí consegue falar comigo, tirar as dúvidas, e aí é só olhar Ih, o rapaz, agora, calendário.
Entrou o mestre Lauro Ávila. Lauro, olha só, quem foi chegando agora, agora foi chegando o pessoal, mas a Aham, gente, infelizmente, está terminando por conta de compromissos outros que a gente tem. aham. Mas aqui a live vai ficar gravada. É, Felipe, eu estou vendo que a gente vai ter que marcar o número 2, a revanche, e aí eu vou entrar em contato com você para a gente fazer isso. E, ó, Maravilha. muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Dá um abração na filhota. Eu não sabia que eu já era avô, mas dá um abraço Tá? nela aí para mim. Valeu. Filha do filhão, né? Então eu já sou Aham. avô e nem É sabia. isso, é avô de tabela. Avô de tabela, eu sou avô de tabela dos seus, avô de tabela do, do Marcos Bortolato, que também. Aham. Então, mais uma vez, gente, vou repetir, vai ficar gravado aqui no @prof.angelo Dias essa conversa. E na semana que vem, Filipão, estou mandando Uhum. essa nossa conversa lá para o nosso canal Voa Talks no YouTube, Maravilha. para que as pessoas possam acessar também. Tá bom? Show. Gente, Beleza. muito obrigado. Valeu, Cláudia. Valeu, Valeu, Lauro. Ângelo. Valeu, Filipão. Forte Grande abraço, irmão. E, ó, abraço. parabéns, Aço, por esse trabalho, cara. Acompanha que ainda tem muita coisa lá em Lençóis para ver. Pô, agora eu virei freguês. Até o dia que eu conseguir estar lá Aham. presencialmente, que é o que eu mais quero. Maravilha. Grande Abração. abraço, Ângelo. Valeu. Tchau, tchau.